Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse episódio 12 de ReZero, o coração de quem assistiu ficou como? Hã? Pode falar, eu sei que você se arrepiou aí também. Pra quem ainda não conhece, atualmente o anime se encontra em sua terceira temporada. Subaru e seus amigos seguem no contra-ataque aos bispos do pecado. O objetivo deles é livrar Pristela das garras do culto da bruxa. Galera, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no meu canal. Para quem tiver interesse na novel e puder me ajudar, aqui na descrição eu vou deixar o link do volume 19. Tá baratinho, eu recomendo. Então, sem mais delongas, não saiam daí, que depois da vinheta a gente continua. Vamos lá, galera. Nesse episódio já começamos com a Emília se dirigindo até a igreja onde os esposos do Regulus estavam. Seguindo a dica do Subaru em que ele aponta que a autoridade do bispo estava atrelada a elas, o objetivo da garota era persuadir as mesmas a se libertar. Eles precisavam identificar exatamente qual a correlação delas com a invencibilidade do Regulus. Ao chegar na igreja, a Emília aborda a esposa 184 e diz que está feliz por ter encontrado ela lá. Nesse momento, se voltando às outras esposas, a meio-elfa faz um apelo para que elas a ajudassem a derrotar o Regulus. No entanto, por conta do medo que elas sentiam, as garotas permaneceram caladas. A Emília tinha certeza que juntas elas poderiam derrotar o bispo, porém se elas falhassem haveria retaliações. Ainda assim, era melhor tentar algo do que continuarem eternamente presas como escravos. A esposa 184, após ouvir o seu discurso, ela indaga se ela considerava a vida algo precioso, porque no caso delas era a única coisa que restava e que de fato não se importavam. Elas não ousavam desejar nada mais do que isso. Vendo que a sua estratégia então não estava funcionando, ela resolve adotar uma abordagem diferente. A Emília reinicia a conversa perguntando o seu nome, pois até então ela era só um número e ela não conhecia nada a seu respeito. Ainda demonstrando uma certa resistência, a 184 ela afirma que elas eram muito diferentes e que a garota nem sequer era mais uma delas. A Emília concorda que de fato elas eram muito diferentes, porém mesmo assim elas tinham ainda muito em comum e por isso ela queria as ajudar. Novamente a 184 ainda se mostra bem resistente e pergunta por que ela queria tanto tornar os humanos outra vez. Basicamente, tudo que elas precisavam era só seguir as ordens que o Regulus passava, que suas vidas seriam poupadas. Portanto, mais uma vez a 184 pergunta para a Emília o que ela sabia delas. A Emília responde que sabia que elas eram gentis e que no fundo elas estavam pedindo por socorro. Então por isso que ela queria as ajudar. No entanto, ela precisava que para que isso acontecesse, ela precisava que elas colaborassem. Então, visivelmente tocada, a 184 pede que ela guardasse o momento. E ela então se volta às outras esposas. Nessa hora, ela pergunta se havia alguma delas que de fato a amava. E a resposta foi unânime. Todas o detestavam. Na verdade, até mais que isso, elas desprezavam ele. Então, de maneira inesperada, a 184 finalmente revela que o seu nome era Sylphie. E a partir daquele momento, ela estava disposta então a ajudar. A Sylphie, primeiramente, já pergunta se a Emília tinha certeza mesmo quanto ao fato de elas serem a chave para a autoridade de seu marido. E a garota, ela, então, confirma. As esposas, no entanto, elas não pareciam ter alguma pista de nada. Muitas, inclusive, pensavam que era impossível que elas pudessem ser a chave para algo tão importante. Confiante nas palavras do Subaru, com o auxílio de um dos seus espíritos inferiores, a Emília então ela acaba descobrindo algo surpreendente. Para confirmar, a garota ela vai ali e até aproxima o ouvido do peito da Sylphie, e de fato ela constata algo terrível. O Regulus aparentemente afixava uma espécie de coração parasita às suas esposas, e isso lhe garantia os seus poderes. Chocadas com a revelação, as esposas ficaram atônitas de saber até que ponto o Regulus usava os seus corpos e, sendo assim, elas decidem então colocar um basta naquilo e tirar suas próprias vidas, pois então provavelmente essa seria a única forma de destruir ele. A Emília, vendo que uma tragédia então se desenhava, num ato de desespero ela usa magia para congelar todas elas, paralisando assim os seus corações sem ter que matá-las.
Assim que a garota então deixa a igreja, ela já vai correndo ao encontro do Subaru. Enquanto eles seguiam lutando, tanto o Regulus como o nosso protagonista, eles percebem que de fato a igreja tinha sido completamente congelada. Em choque, o Regulus chega a cogitar que todas as suas esposas tivessem sido mortas. Entretanto, antes que ele pudesse continuar com seus chiliques, a Emília já aparece lá e chega mandando pedra de gelo na cara dele. A garota explica por alto que tinha dado um jeito na questão das esposas. E o Subaru, sem entender muito bem, pergunta se, enfim, o problema do coração de leão tinha sido eliminado. Antes, porém, que a nossa Emília pudesse concluir essa explicação, o Regulus se desprende do gelo e começa a se provocar. Ele ainda continuava usando seus poderes normalmente. A Emília confirma que não havia se esquecido de nenhuma das 53 esposas atuais. E é aqui que ela revela ao Subaru que também tinha um dos corações do bispo implantado ao seu. O bispo, ao ouvir aquilo, ele começa a gargalhar freneticamente. Afinal, era praticamente um checkmate para os dois. O Subaru então teria que matar a garota se ele quisesse ter alguma chance de vencer o vilão. E sabemos que ele jamais ia fazer isso. A Emília, se vendo então sem saída, ela pensa em cometer uma loucura. Mas o Subaru pede que ela não caísse nas provocações dele. O Regulus, nesse momento, ele o reconhece de antes, quando ele havia feito discurso aos cidadãos de Pristelo. Ele zomba do garoto por ele ter anunciado na ocasião que havia derrotado o bispo da preguiça, o Peter Gilze. Para o Regulus, aquele sujeito era alguém patético, que nunca foi capaz de alcançar nada significativo em sua vida. E então, como se aquelas palavras tivessem então desencadeado algo dentro do garoto, o Subaru então ele tem uma ideia e sorri. Ele pergunta a Emília se ela confiava nele, e ela responde que sim, totalmente. Assim então, sem que o Regulus pudesse notar, o Subaru ele utiliza sua autoridade da preguiça e evoca sua mão invisível. Detalhe que dessa vez o garoto se refere à habilidade da mesma forma que o seu antecessor também fazia. Sem então perder tempo, o seu braço vai ali, ele se estica até adentrar o peito da Emília e de forma precisa ele vai ali e extrai o coração parasita e esmaga logo em seguida. Vale destacar que durante o processo a Emília teve uma breve visão do Peter Gilze antes de se tornar um bispo do pecado. Era mais ou menos como se aquilo fosse uma vingança contra o Regulus. Caído então no chão por conta dos efeitos colaterais, o Subaru ele fica aliviado ao ver que a Emília não tinha sofrido dano algum. O bispo, sem entender o que era aquela ceninha, ele pergunta o que estava acontecendo. Afinal, ele não podia também enxergar as mãos invisíveis. Aqui então, o nosso protagonista sorrindo aponta para os calçados molhados de seu rival. Sua intangibilidade tinha sumido. Furioso, antes que ele pudesse fazer alguma coisa, nossa Emília agora chega de novo e mete o pé com força na cara do falastrão. Pela primeira vez em muitos anos, o vilão experimenta a dor. Incrédulo que ele havia sido atingido, ele até tenta revidar, mas devido ao fato de ter passado anos se apoiando nos corações secundários das esposas, por falta de hábito, ele se esquece de paralisar o seu próprio coração. E não só o seu ataque falha, como ele também acaba sendo atingido novamente pela garota. A Emília, ao perceber que ele estava então ali desorientado, ela vai à forra. E ela então parte para cima dele. Ela aplica uma sequência de precisamente 53 socos, um para cada esposa na cara da arrogante. Antes que ela decidisse então seu golpe final, ele se vê obrigado a paralisar o seu próprio coração para evitar a morte. Como o bispo ainda sobrevive depois daquilo, o Subaru então ele conclui que agora apenas lhe restava uma invencibilidade temporária, que no caso a gente sabe que só podia durar no máximo 5 segundos. O Corvardão agora ele começa a se queixar que 2 contra 1 era injusto. E é aqui então que ele queima sua língua. Atendendo ao seu desejo, o Subaru apenas aponta para o céu. Ele teria apenas um adversário, o mestre de armas. Receba! Sim, vocês ouviram bem. O Reinhard estava de volta na jogada, por desespero do bispo. O seu erro foi ele ter arremessado o Ruivo para a lua, ao invés de ter mirado para o vazio do espaço. O Cavaleiro Real, ele lhe dá um golpe que simplesmente o lança para o céu. O Regulus, por sinal, só sobrevive porque no momento do impacto ele paralisa o coração. Enquanto ele subia, que nem um pateta, o vilão ele seguia se recusando a aceitar a realidade. Assombrado pelo fantasma das suas esposas,
o bispo tem ali uma visão dela sorrindo após a morte. Ele não podia aceitar aquela humilhação. Em sua cabeça, nada daquilo era só culpa. Enquanto ele ali divagava, o Reinhard dá um jeito de pular nas suas costas e lhe aplica mais um golpe derradeiro, agora o enviando direto rumo ao chão. Claramente, para evitar o impacto, o Regulus então ativa a sua habilidade outra vez. Como ele ficaria então invulnerável por alguns segundos, durante sua queda, o bispo simplesmente seguiu atravessando o chão, criando um profundo buraco. A questão era que, como a velocidade do seu corpo na hora que parou o tempo ia se manter inalterada, o fim de Regulus era iminente. Passada a duração do efeito, quando o seu corpo então se torna tangível novamente, ele violentamente colide com o solo. Em teoria, era para ele ter virado um purê na hora, mas de alguma forma ele ainda tinha sobrevivido. Todo avariado, o bispo ainda então ele desejava usar o resquício das suas forças para subir. Porém, a água que invadiu o túnel começa a inundar o espaço. Sem ter o que fazer, o bispo, num ato em vão, ele tentou resistir até o limite. Enquanto então ele alternava entre afogar e parar o seu batimento, vários pensamentos vinham então à sua mente. Ele não podia aceitar o que estava acontecendo. Para piorar, nos últimos instantes, ele então consegue se recordar da Emília ainda garota, do lado da Fortuna e do Peter Gilze. Parece que quem iria rir por último seria a garotinha, então, que eles deram a sua vida para proteger. Num misto, então, ali de ira e agonia, o nosso nada querido Bispo da Avareza conhece, então, da pior forma o seu fim. Para fechar com chave de ouro, o episódio termina com a nossa heroína voltando à igreja para socorrer as esposas. Aqui é engraçado porque foi só nessa hora que o Subaru entendeu que ela tinha congelado os garotos e não tirado suas vidas. Ô louco, Subaru, aí você tá confundindo a caçatela, né, meu filho? Felizmente, todas as esposas estavam bem. Enfim, elas puderam ter um final feliz. Aliviados, os nossos dois protagonistas, eles só então podiam torcer pro bem de seus aliados. O bom é que agora o Reinhard estava livre para ajudar eles também. E assim, então, mais um episódio termina. Com certeza, esse foi um dos melhores e mais marcantes da terceira temporada. Pelo que o preview do próximo episódio indica, semana que vem a batalha continua de outro fronte. Vamos acompanhar o nosso velho Will contra sua esposa e o nosso querido Tigrinho versus o poderoso Kurgan. E para quem chegou até o fim, meu muito obrigado. Não se esqueçam de verificar o like e a inscrição no meu canal. Aos interessados em adquirir a novel, recomendo que vocês confiram o link na descrição. E é basicamente isso. Eu então vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!